Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula. Sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar elementos estruturais do verbo, tá? Eu penso que você já tenha estudado o verbo, né? Que o verbo é aquela palavra que indica ação, fato, fenômeno da natureza, estado, é aquela palavra que pode ser conjugada, enfim. O verbo é uma classe de palavra bem importante ali junto com o substantivo. E hoje nós vamos estudar um pouco os elementos que compõem, que fazem parte da estrutura do verbo, certo? Então, vamos lá, tá? Então, olha só. Queria que vocês analisassem aqui comigo o verbo falar. O verbo falar conjugado aí no presente do indicativo, ele fica o seguinte: eu falo, tu falas, ele ou ela fala, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Percebam, se vocês forem perceber, existe uma parte aqui do verbo falar que ficou imutável, ó, não houve mudança, ó, até fal, 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 fal. Essa parte é o primeiro e o mais importante elemento da estrutura de um verbo, que se chama o radical. O que é o radical? O radical é a raiz da palavra, é a base do significado de um verbo. Normalmente é aquela parte que não sofre alteração. Eu digo normalmente porque na maioria dos verbos isso não acontece, quando os verbos são regulares. São aqueles verbos que não há mudança no radical durante as conjugações ou nos tempos, enfim, tá? A maioria dos verbos, o radical vai ser aquela parte que não vai ter alteração, como é o caso aqui do verbo falar. Então, até o fal, essa parte aqui, nós temos o radical da palavra. Então, o radical é a base do significado. Quer saber qual é o radical de uma palavra? Pega essa palavra, conjuga aí nos tempos, nas pessoas pronominais e vê qual é aquela parte que não vai sofrer ali alteração. Isso serve aí para a maioria dos verbos. Devo dizer e repetir que não são em todos, mas a maioria dos verbos você encontra o radical dessa maneira, tá? Aquela parte ali que não vai mudar. E ela é tão importante porque ela traz a base do significado do verbo, tá? Veja só, quando o verbo segue o modelo da conjugação, que é que você viu lá, não mudando o radical, ele é chamado de verbo regular. Então, quando esse verbo segue aquele modelo ali, o radical permanece o mesmo, aquela parte permanece imutável, nós dizemos que esse verbo ele é regular. Tranquilo? Agora, existe verbo irregular, que já vai ser o contrário, vai ser aquele verbo que vai ter alguma alteração ali no radical. Como é o caso aqui do verbo ouvir, né? Aqui ficou falar, eu não mudei, mas é ouvir, tá? Eu ouço, tu ouves, ele ouve, ele ou ela ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ou elas ouvem. Percebeu que aqui houve uma mudança no radical, né? Então, ele mudou o radical na primeira pessoa, então a gente diz que esse verbo é um verbo irregular. Mas o radical é essa primeira parte, esse ouce até o C cedilha, e os demais é ouve, né? Até o V, certo? Mas é um verbo irregular porque houve uma mudança, o radical não permaneceu o mesmo em todas as pessoas pronominais. Nós temos outros verbos também. Há verbos que são anômalos, como é o verbo ser, né? Que ele muda, no presente fica eu sou, no pretérito fica fui e também era. Então há uma mudança total aí no radical, são verbos anômalos. Tem também os verbos defectivos, que são aqueles que não se conjugam em todos os tempos verbais, não tem pessoas, né, em todas as conjugações, em todas as pessoas, como é o caso do verbo abolir e o verbo reaver. Tá? Você pode aprofundar um pouco mais, porque isso não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é mostrar os elementos que compõem a estrutura do verbo. O primeiro que nós vimos foi o radical. Eu falei disso aqui para você ver aí os tipos de verbos. Verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos. Certo? Então, seguimos. Vamos analisar aqui esse verbo para a gente encontrar os elementos que compõem? Então, olha aqui, o verbo comprávamos. Comprávamos. Então, vamos analisar os elementos? Essa primeira parte aqui que você está vendo, ó, é o radical. Nós já falamos, é a base do significado. Logo em seguida, nós temos esse A aqui, comprávamos. Esse A nós chamamos de vogal temática. E o que é a vogal temática? A vogal temática, ela é chamada de vogal temática porque ela forma o tema da palavra, que é justamente o tema é formado pelo radical e a vogal temática. E qual é a função da vogal temática? Ela indica qual é a conjugação daquele verbo,
se ele é da primeira conjugação, se ele é da segunda conjugação ou ele é da terceira conjugação. Certo? Eu acho que eu trouxe aqui a questão da vogal temática. Olha só. Se o verbo tiver lá um A na vogal temática, ele indica que o verbo é da primeira conjugação, que são os verbos que terminam com AR. Amar, cantar, dançar. Da segunda conjugação, são os verbos que terminam com ER ou OR, como é o caso do verbo pôr. E o verbo vender, crescer, descer, da segunda conjugação. Da terceira conjugação, os verbos que terminam com IR. Então, a vogal temática, ela vai indicar, quando ela aparecer, a qual conjugação o verbo pertence, tá? Lembrando que nem todas as formas verbais, o radical vai aparecer. Tá? O radical não. O radical sempre vai aparecer, mas a vogal temática nem sempre ela vai aparecer, mas ela aparece na maioria dos verbos. E depende também do tempo, depende também do modo em que o verbo está. Então, radical é a base do significado, a vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. O tema é formado pelo radical e a vogal temática, no caso aqui o tema desse verbo, aqui comprávamos, no caso o tema é compra. Nós temos também agora a parte bem interessante. Nós temos as que são justamente as desinências. As desinências, elas funcionam nos verbos como uma espécie de sufixo, que você estuda lá com substantivos e com outras palavras. Então, a desinência, nos verbos nós chamamos de desinências. Essas desinências, elas indicam o quê? Elas podem indicar quatro situações do verbo. As desinências elas indicam o modo, o tempo, o número e a pessoa em que o verbo está. Então elas são divididas em desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo do verbo, e desinência número pessoa, que indica o número em que o verbo está e a pessoa também, tá? Em que esse verbo se encontra. Como aqui, comprávamos. Esse vá aqui, nós chamamos de desinência modo temporal. Esse vá está indicando que o verbo ele está no modo indicativo, que indica uma certeza, e que também está no pretérito. Nós comprávamos, tá? Está no pretérito aí imperfeito, tá? Temos também o mos, que é uma desinência número pessoa, que indica aqui o número, que no caso aqui o número é plural, é mais de uma pessoa, e a pessoa é a primeira pessoa do plural, que é nós. Nós comprávamos. Então, quais são os elementos que estruturam o verbo? São esses aqui. Radical, que é a base do significado, a vogal temática, que indica a qual conjugação o verbo pertence, o tema, que é a junção do radical mais a vogal temática, a desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo do verbo, e a desinência número pessoa, que indica o número, singular ou plural, e indica a pessoa, se é primeira, segunda, terceira do singular ou primeira, segunda, terceira do plural. Esses são os elementos estruturais de um verbo. Professor Cristiano, sempre o verbo vai vir com todos esses elementos? Não. Algumas vezes o verbo vai vir ali só o radical, que é a base, sempre vai ter o radical, mas às vezes vai vir só com o radical e uma desinência de modo temporal, por exemplo. Tá? Outro verbo, trabalhassem. Trabalhassem. Se eles trabalhassem. Radical, até aqui, ó, trabalho, até o H. Vogal temática, o A, indicando que o verbo pertence à primeira conjugação, trabalhar. O tema da palavra trabalha, né, que é formado pelo radical e a vogal temática. Desinência modo temporal é o se, que indica que esse verbo está no modo subjuntivo, tá? E também no pretérito. Desinência número pessoa é esse M aqui, ó, porque existe trabalhar-se. Poderia ser terceira pessoa do singular. Só que esse M, se não tivesse o M, seria a terceira pessoa, não teria desinência, né, de número pessoa. Mas como tem o M, está indicando o número, que é o número plural e a pessoa é a terceira também do plural. Certo? Sem esse M bem que indica isso. Então, alguns conceitos que eu acho importantes, já falei da vogal temática, né? Que ela indica as conjugações, que existem verbos da primeira conjugação, que são os terminados em AR,
da segunda conjugação, ER ou OR, e os verbos da terceira conjugação, que são aqueles terminados com IR. Tá? O que mais eu quero que vocês saibam? Bom, o modo verbal. Quais são os modos verbais, né, que eu falei, desinência modo temporal, né? Os modos: indicativo, que é quando ele indica uma certeza, o verbo indica uma certeza; subjuntivo, uma incerteza, uma suposição; e o modo imperativo, que pode indicar uma ordem, um pedido ou até mesmo um conselho. Então, esses são os modos. Então, desinência modo temporal. O modo pode indicar um desses modos. E também o tempo, né? O tempo que pode ser presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado, ou futuro. Então, a desinência modo temporal, a desinência, lembre que ela aparece o sufixo, é aquela parte finalzinha ali do verbo. A desinência modo temporal vai indicar o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo, se é presente, pretérito ou futuro. A outra desinência é a desinência número-pessoa. Número, se é singular ou plural, se o verbo está no singular ou no plural. E a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira do singular, ou se é primeira, segunda ou terceira do plural. Esses são os elementos. Quero lembrar que nem todos os verbos aparecem com todos esses elementos na sua estrutura. Tá? Eu trouxe 2 verbos com todos os elementos para mostrar para vocês esses elementos. Mas nem todos vêm com todos eles. Vai depender muito do tempo, da pessoa em que o verbo está. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Eu peço que você curta, comente, mande suas dúvidas e principalmente se inscreva no canal. Está aqui o meu Insta, você pode me seguir aí, mandar suas dúvidas e tudo mais. Até mais, espero ter ajudado você no seu aprendizado. Até a próxima!